Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de matemática do oitavo ano. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje vamos realizar a correção da atividade 37. Então, vamos lá? Então, nessa atividade, a unidade temática trabalhada foram os números com as habilidades, resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência do expoente fracionário. E a unidade do livro trabalhada foi a unidade 2, potências e raízes e números reais. Então, vamos lá à correção da nossa primeira questão, a questão 3. Nessa questão, cada figura a seguir sugere uma potência. Escreva a potência sugerida. Então, na primeira imagem, a gente tem um quadrado e na segunda imagem, a gente tem um cubo. E aí, esse quadrado, ele tem de lado 5 unidades, logo, a gente tem que a área dele, não é? Essa pode ser dada por 5 vezes 5 ou 5 ao quadrado. Então, essa é a potência que representa o quadrado. No cubo, ele também possui medidas iguais. Então, ele tem uma base que vale 2, ele tem uma lateral que vale 2 e uma profundidade que vale 2. Portanto, a potência sugerida, no caso, é 2 vezes 2 vezes 2, que equivale a 2 ao cubo. Então, na segunda questão, a questão 8. Aplicando as propriedades da potenciação, calcule o valor das expressões numéricas. Então, no item A e no item B, a gente tem algumas potências. Observem que a base das potências é a mesma, então, a gente vai estar trabalhando somente com os expoentes. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai ter uma multiplicação de potências de mesma base dividida por uma potência de mesma base. Então, a gente vai fazer essa questão por etapas. Primeiramente, vamos resolver esse primeiro parêntese aqui. Lembre-se que quando a gente tem potências de mesma base, multiplicação, a gente mantém a base e soma os expoentes. Logo, 9 mais 11 mais 3, dividido por, observem esse segundo caso aqui, 2 elevado a 7 vezes 3. Essa potência aqui, esse valor fica 7 vezes 3. Continuando, quando eu resolvo essa potência aqui, fica 23. Logo, fica 2 elevado a 23. E quando eu resolvo 7 vezes 3, eu vou ter 21. E aí, uma segunda propriedade da potência. Quando você tem divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Logo, fica 23 menos 1, o que totaliza uma potência resultante 2 ao quadrado. No item B, a gente vai proceder da mesma forma. Então, vamos resolver por partes. Então, em um primeiro momento, a gente tem 0,4 ao quadrado elevado à potência 10, dividido por 0,4 elevado à nona potência, vezes 0,4 elevado à sétima potência, vezes 0,4. Então, resolvendo primeiramente o numerador dessa divisão, a gente tem que o 2 e o 10, a gente monta uma multiplicação. E aí fica 0,4 elevado a 2 vezes 10, dividido por 0,4, mantém a base e soma os expoentes. 9 mais 7 mais 1. E aí, continuando, temos que 0,4 é igual a 20, dividido por 0,4 elevado a 17. E aí, mesma coisa. Base igual, mantém a base e subtrai os expoentes. Logo, fica 0,4 elevado a 20 menos 17, que é igual a 0,4 elevado a 3, ou 0,4 ao cubo. Bom, nessa questão, a área de um terreno quadrado mede 1.764 metros quadrados. A medida do lado desse terreno representa a raiz quadrada exata desse número. Quanto mede o lado desse terreno? Então, vamos lá à nossa questão. Uma sugestão é realizar uma fatoração do 1.764, que é a área total, não é? Então, quando a gente fatora por 2, a gente obtém 882. A gente fatora novamente por 2, que iguala a 441.
Percebe-se, então, que não dá para fatorar novamente por 2, então vamos para o próximo número, o 3. E aí, totaliza 147. Então, vamos fatorar novamente por 3, que totaliza 49. E aí, no caso, a gente já não fatora por 3. Vamos fatorar agora por 7, o que a gente obtém como resultado o número 7. E aí, fatoramos novamente por 7, que resulta em 1. E a partir daí, a gente tem que 1764 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, esse número tem uma raiz quadrada perfeita, um quadrado perfeito, pois todos os expoentes são números pares. Então, o primeiro passo que a gente pode fazer uma sugestão é retirar a raiz quadrada, não é, de ambos os lados. A gente tem aqui uma igualdade, então a gente pode aplicar a raiz quadrada em ambos os lados. E aí, como a gente tem números aqui desse lado que estão elevados a uma potência 2, a gente pode cancelar esses termos 2 junto com a nossa raiz. Então, o que vai resultar em 2 vezes 3 vezes 7, que é igual a 42 metros. E aí, o resultado dessa questão, né, o quanto mede o lado desse terreno é igual a 42 metros. Então, nessa questão, calcule a raiz quadrada com valor aproximado até a primeira casa decimal de cada um dos seguintes números. No item A, número 2, no item E, número 20. E aí, percebam que o 2 é um número que está entre quadrados perfeitos, 1 e 4, com 1 igual a 1 ao quadrado e 4 igual a 2 ao quadrado. Logo, o número procurado estará entre 1 e 2. E aí, a gente vai verificar esses números um de cada vez, tá certo? Vamos fazer essa verificação. Primeiramente, com 1,1 ao quadrado, que equivale a 1 vezes 1,1 vezes 1,1, que é igual a 1,21. Depois, 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2, que é igual a 1,44. 1,3 ao quadrado, que é igual a 1,69. 1,4 ao quadrado, que é igual a 1,96. E 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. Então, a critério de raiz quadrada, a gente vai utilizar um número mais aproximado possível. No caso, vamos utilizar 1,96 ou 1 vezes 0,4 elevado ao quadrado. Pois observe que 1,96 ele é menor que 2. Então, nesse caso, a nossa raiz quadrada que estamos procurando é o 1,4. Vamos ao item E. Percebam que o 20 ele é um número que está entre quadrados perfeitos também, entre o 16 e entre o 25. Como o 16 é igual a 4 ao quadrado e o 25 é igual a 5 ao quadrado, o número que a gente está procurando também vai estar entre 4 e 5. E aí, vamos analisar cada número, tá certo? Vamos iniciar com o 4,1 ao quadrado, que é igual a 16,81. O próximo, 4,2 ao quadrado, é igual a 17,64. O 4,3 ao quadrado é igual a 18,49. O 4,4 ao quadrado é igual a 19,36. E o 4,5 ao quadrado é igual a 20,25. Então, o nosso resultado que a gente está procurando é o 4,4, pois como ele é elevado ao quadrado é 19,36 e ele é menor que 20, então a gente vai utilizar como critério de aproximação esse número. Logo, a raiz que a gente estava procurando é 4,4. Então, eu espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima aula.